Pronto, começando a gravação. Então, o texto indicado de hoje, gente, era o que é o populismo, né? Está em espanhol, que é o populismo. É de um cientista político alemão chamado Jan Werner Miller. É o seguinte, gente, porque na verdade essa expressão, esse conceito de populismo, vocês vão ver que essa literatura toda, depois ali, textos dos livros que se tornaram clássicos falando sobre a crise da democracia, todos estão falando sobre o populismo, né? Todos utilizam a expressão populismo, estão falando de populismo. E um dos autores que eles mais citam é esse livro, esse livrinho aí do Miller, tá? O que não significa que não existam outros autores que estão tratando também desse conceito de populismo, estão tentando uma aproximação em relação a esse conceito de populismo, que não é um conceito fácil de lidar com ele, tá, gente? É assim, na imprensa, por exemplo, há uma banalização do uso da palavra populismo, né, utilizado assim, de maneira, às vezes, grosseira, banal, sem critérios. Então, ele entra, inclusive, no próprio jargão político, né? Nós temos também lideranças políticas que vão atacar o seu adversário, acusando ele de ser populista, coisas desse tipo. Então, o conceito é muito melindroso, tá? É um conceito difícil, assim, da gente utilizar. Eu mesmo tenho ainda, né, eu tenho lido um pouco aí essa literatura sobre a crise da democracia. Hoje até reli essa parte reli essa parte do texto, né, do Miller, e eu confesso que eu ainda tenho dúvidas, assim, sabe, sobre a utilização desse conceito, assim, sobre o rigor conceitual, né, porque nós, como cientistas sociais, a gente tem que ter, quando nós estamos falando, utilizando um conceito para entender a realidade, a gente tem que ter clareza do que, a que fenômeno social e político esse conceito se refere, né, diferente da E é, imprensa, por exemplo. e é interessante, né, Gleito, que esse é o anúncio do texto, né? O Miller, ele anuncia que pretende fazer o texto, mostrando que há uma certa polissemia da palavra, do conceito de populismo, e que ele quer tentar delimitar o que seria o populismo, de forma a que possamos utilizá-lo enquanto categoria para avaliar os atuais, né, as atuais experiências de governança que emergiram aí nos últimos 14 anos, como a gente viu pelo texto do Diamond, né? Então, é como eu compartilho um pouco também do Clayton desse mal-estar com o conceito, assim, se realmente é um conceito que deve ser utilizado por essa literatura, e isso mostra um pouco também que a gente tem uma leitura um pouco crítica com relação ao que o Miller apresenta no texto. Ele define o que é populismo, mas será que essa definição de populismo é suficiente, né? Então, a gente ainda está pensando se isso poderia caracterizar sim ou não populismo. Que como experiência política, né, as primeiras experiências empíricas políticas remetem à década de 60, né, Gleiton? Sobretudo na América Latina. Exato. E por aí vai. Exato. É até interessante isso, gente. Ele começa esse capítulo que eu indiquei para vocês falando exatamente sobre isso, sobre a utilização do conceito de populismo lá nos anos 60, nos anos 1960. O conceito de populismo, gente, ele tem uma entrada nas ciências sociais a partir dos anos 1960, inclusive na América Latina, muito associado à chamada teoria da modernização, né, que tentavam explicar determinados fenômenos políticos, por exemplo, na América Latina, a partir da ideia, assim, de que a modernização das sociedades em diferentes países, em diferentes continentes,
ela teria, quer dizer, a modernização é um processo meio que inexorável, mas ela tem caminhos diferentes, né? Ela tem vias diferentes. Porque quando começa a discutir as diferentes vias para o desenvolvimento econômico, né? Porque o debate era muito, inclusive entre os cientistas sociais na América Latina, ele era muito voltado para essa coisa de quais seriam as possíveis vias para o desenvolvimento, né? Então, dentro daquela reflexão de que a América Latina estava atrasada, de formada por países subdesenvolvidos economicamente, então trata-se, portanto, de buscar a via do desenvolvimento, mas essa via seria a via clássica que as nações europeias, os Estados Unidos fizeram, né? Ou não, ou a América Latina, por exemplo, se modernizaria, se desenvolveria a partir de vias diferentes. E aí tem toda uma literatura nos anos 1960, no início dos anos 1970. A agenda da CEPAL, né, Gleiton? Exatamente, a agenda da CEPAL, por exemplo, na América Latina, né? Na ciência política, tem um livro importante de um sujeito chamado Barrington Moore Jr., que até não é citado, no Miller até não cita ele. Ele cita como um desses teóricos modernizadores. Exatamente, o Lipset, né? O Seymour Lipset, que é um cientista político norte-americano também, estudou até a coisa dentro dessa coisa da modernização, do desenvolvimento, até da própria democracia. Ele procurou estudar, por exemplo, a questão, assim, até mesmo da influência da cultura, né, dos diferentes países, no desenvolvimento da democracia, no desenvolvimento econômico e tal. E aí o conceito de populismo ele é usado também na América Latina, e o populismo, na literatura das ciências sociais latino-americanas, ele é usado muito assim, para isso mesmo, para identificar um fenômeno político que seria específico de nações atrasadas, como as nações latino-americanas, e que não trilharam o caminho clássico lá do desenvolvimento econômico a partir da redistribuição de riqueza, das lutas de classe, como seria no caso da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, o crescimento econômico e as lutas redistributivas, como a gente chama, né, as lutas por distribuição de riqueza, na América Latina, elas teriam se dado por uma via diferente, e isso teria acontecido a partir da emergência das lideranças populistas e tal. No Brasil, gente, o Francisco Verfort é o sujeito que usou mais, que é um cientista político, foi um cientista político professor da USP, né, que foi o sujeito que usou mais esse conceito de populismo para entender especificamente o Brasil, mas esse conceito foi utilizado também para entender outros países latino-americanos, né? E Então, basicamente associa a experiência de governo de Getúlio Vargas, né, Gleiton? isso. No Brasil e, por exemplo, Perón na Argentina. Isso, exatamente. E aí tem essa coisa, assim, até de identificar o populismo como é um fenômeno político, mas ele é também uma etapa do desenvolvimento do capitalismo latino-americano. Então, ele estaria atrelado a um momento histórico específico da história latino-americana. No caso do Brasil, o Verfort, por exemplo, ele vai falar assim, não, o Brasil teria tido uma república populista, que iria ali de 1930 até o golpe de 64, o golpe de 64 ele dá fim a essa era populista da história brasileira, né? Então seria um fenômeno circunscrito num determinado período de tempo. É um pouco a ideia do Verfort, por exemplo, né? Só para... E é interessante, né, Gleito, que do ponto de vista das classes envolvidas nas lutas políticas, é uma leitura que tira o protagonismo dos cidadãos, porque ele cria uma narrativa de aqueles que foram prejudicados pelo processo de modernização, né, e aí associam, sobretudo no Brasil, né, que é uma sociedade que está se urbanizando, de que há uma espécie de oposição entre o antigo e o moderno, o urbano e o rural, e que emerge no meio rural um sentimento reacionário, num certo sentido, nas camadas que estão sofrendo os maiores impactos dessa transformação societal,
e elas que seriam as mais suscetíveis aos discursos e apelos dos populistas, remetendo a uma certa infantilização e ausência de autonomia desses grupos políticos, o campesinato e por aí vai. E a gente sabe que existe toda uma literatura que contrapõe, mostrando que havia também orientação política nos grupos campesinos e por aí vai. Né? Mas há uma leitura de que há uma certa... há uma massa a ser manipulada pelo populista nessa leitura para a América Latina, relacionada ao processo de modernização. As teorias da modernização, de maneira geral, elas vão descrever o populismo como um fenômeno político, mas com raízes sociológicas muito claras, né? Que tem a ver com esse processo de modernização e uma dinâmica de classes sociais ou de determinados grupos sociais, ou alijados desse processo modernizador, ou representantes de um certo arcaísmo, enfim, aí você tem diferentes teses, mas que sempre vão levar a essa coisa de que há uma raiz sociológica, né, uma dinâmica modernizadora de classes sociais e tal, que explicaria o fenômeno populista, né. Então, aí ele cita, inclusive, um livro que é organizado em 1969, em que se tenta exatamente fazer essa definição, né, do que é populismo, é um livro dedicado a esse conceito, e que, na verdade, no final das contas, não se encontram, não há uma definição consensual ali, né, então, pra vocês terem ideia, né, então você tem um livro que tenta organizar essa reflexão sobre o populismo nesse momento, com a publicação organizada na França e tal, mas que não chega a uma definição consensual, né, sobre o que é o populismo. Então, vocês verem a dificuldade da entrada desse conceito nas ciências sociais, embora seja utilizado, como nós estamos comentando, né. Na Europa, eles vão dizer assim, na Europa, o conceito de populismo, ele tem tido uma entrada, né, num debate europeu, num cenário que ele vai dizer assim, muito complexo de preocupações com determinados fenômenos, né? Ele vai dizer assim, por um lado, os liberais, eles vão utilizar o conceito de populismo preocupados com a cooptação das massas por um discurso que seria antiliberal, por um discurso xenófobo, e que, portanto, contra valores liberais, né, que sejam valores representativos das próprias instituições políticas europeias e tudo mais. Por outro lado, teóricos da democracia, né, então teóricos democráticos, eles têm utilizado também o conceito de populismo, aí preocupados com uma preocupação inversa, na verdade, né, preocupados com o surgimento de uma tecnocracia liberal, que na verdade, uma ideia, portanto, de uma democracia de um liberalismo que é antidemocrático, né? E aí o populismo aparecendo na Europa como uma reação a esse liberalismo europeu e a posição de liberais europeus que se preocupam pouco com a participação das massas, ou que, na verdade, querem as massas populares distantes das decisões políticas e econômicas mais importantes, porque vem nessas massas um perigo, né, um perigo a decisões que deveriam ser técnicas, racionais e assim por diante, né, então uma certa demofobia, vamos dizer assim, uma certa crença de que o povo deve ficar por fora de determinadas decisões e tudo, né. E aí, nesse aspecto, uma certa percepção, né, de pensar o populismo como uma resposta democrática antiliberal contra um liberalismo que é antidemocrático, né, então, quer dizer, o populismo, ele seria, nesse aspecto, assim, um movimento que tenta colocar a ideia de povo, mas de uma maneira antiliberal, porque é de uma forma que não respeita direitos individuais, não respeita as instituições liberais, democráticas, né? Então, antiliberal nesse sentido, é democrático, porque é participação do povo, mas é antiliberal, porque é contra as instituições e tal, como uma reação a um tipo de liberalismo que é antidemocrático, que é esse liberalismo que quer que as decisões sejam tomadas só por um grupo técnico, né? Então, por exemplo, as decisões econômicas mais importantes sejam tomadas por burocracias insuladas, distantes da influência da população e assim por diante, né? Então,
paradoxo. A partir desse paradoxo, né, dessa contraposição, a palavra populista tem sido utilizada na Europa. Nos Estados Unidos, o Miller ele observa que a palavra populismo ela ainda está muito associada à ideia de políticas igualitárias e à esquerda norte-americana de maneira geral. É interessante, gente, porque a palavra populismo ela aparece lá no século XIX, ele até comenta um pouquinho disso aí ao longo do texto. Ela aparece no século XIX associada a dois movimentos, um nos Estados Unidos e um na Rússia, né, que eram chamados movimentos populistas e tal. E que tinham essa intenção mesmo de serem movimentos igualitários, de políticas de massa, né, um pouco isso. E ele diz que nos Estados Unidos, a palavra populismo ainda se associa, de certa maneira, à ideia de política igualitária, à esquerda. Ele vai dizer assim, que até tem sido muito utilizada para populismo, né, para se referenciar a uma visão mais radical da esquerda liberal norte-americana. Então, se tem a imprensa norte-americana, por exemplo, ela tem utilizado muito a palavra populismo para se referenciar, por exemplo, aos socialistas dentro do Partido Democrata, né, que é um movimento liderado pelo senador Bernie Sanders, mas que foi candidato, que participou das prévias do Partido Democrata e chegou na final contra o Joe Biden, né? E assim, por pouco não leva a indicação do Partido Democrata para disputar contra o Biden. Mas ele abriu mão, né, Gleiton? Hã? Ele meio que retira a candidatura, vendo que a candidatura dele mais polarizaria do que aglutinaria forças em torno do nome dele, né? E ele também disputa as prévias com a Hillary Clinton, né? Na eleição anterior. Isso. Na eleição anterior. Mas existe essa... Aí o termo vai ganhando uma certa polissemia, porque até governos que são social-democratas são acusados de serem populistas. Se você utilizar um critério que o Miller vai questionar, de questão de definição do que seria uma política pública responsável ou irresponsável. Então, por exemplo, o gasto social de governos social-democratas na Europa, por exemplo, foram taxados muitas vezes de governos populistas, né? Porque eram partidos no governo que implementavam políticas redistributivas. E com isso há um certo empobrecimento do debate, porque a questão de fundo do debate político, que é promover equidade e equalização na sociedade, é colocado de lado em torno de uma discussão fiscal, né, de que o Estado não pode gastar, o Estado não pode intervir, o Estado, né, e há essa querela, né? Essa querela é uma outra que existe em torno do conceito de populismo. E transpondo essa querela para o Brasil, por exemplo, e aí falando um pouquinho daquela questão que o Gleiton mencionou no começo da fala dele, de como até mesmo a imprensa usa de maneira inadequada o conceito. Vocês estão me ouvindo? Sim. É que eu mexi no volume aqui, fiquei sem saber se eu tirei o som. Por exemplo, vários articulistas consideram os governos do PT um governo populista, porque há uma certa política redistributiva e dentro da disputa política, ou da narrativa da disputa política, alguns adversários acusam os mandatos, sobretudo os mandatos do Lula, de terem sido mandatos populistas. Mas, no fundo, a discussão passa por uma questão de que houve políticas redistributivas. E talvez aí o uso do termo populista, não da maneira como o Ian Werner Miller está chamando a atenção, e sim dentro do embate político, como um rótulo que um adversário atribui a outro, né? Que é uma das possibilidades de uso como é que fala, não exato do conceito de populista. Exatamente. Eu lembro que a imprensa
chamava até algumas políticas específicas da época do governo Lula de política populista. Não, Bolsa Família, isso é uma política populista e tal. Então, quer dizer, um uso muito pouco... Um pouco rigor analítico, né, Gleiton? A gente pode muito falar. pouco analítico, assim, da palavra, né, do conceito. Então ele está falando exatamente, nos Estados Unidos parece que o cenário é um pouco diferente, que ele vai dizer exatamente isso que o Tiago estava falando, né? Então, por exemplo, os socialistas nos Estados Unidos, que são liberais também ao mesmo tempo lá, né? Porque os democratas são considerados, se chamam de liberais, e aí a esquerda do Partido Democrata se chamam de socialistas. Eles são, muitas vezes, também chamados de populistas, mas aí seria isso, né, que seriam defensores de políticas igualitárias de uma maneira mais radical e tal. Ele diz assim que, a partir da crise de 2008, nos Estados Unidos, aí isso se complicou ainda mais, porque a palavra populismo começou a ser utilizada, inclusive para se referir a determinados movimentos que se tornaram importantes a partir de 2008 e que são completamente diferentes. Por exemplo, o Tea Party, A é um movimento extrema-direita do de Partido direita, Republicano, né? e o Occupy Wall Street, que é um movimento de esquerda, né, e que, inclusive, foi um dos movimentos muito apoiadores lá do Bernie Sanders e do aparecimento de uma série de políticos da esquerda, do Partido Democrata hoje, que são importantes, são figuras referenciais e tudo mais, né. Então, pra vocês verem como que há uma complexidade no uso cotidiano do conceito de populismo, né? Ele vai procurar, gente, desmistificar alguns entendimentos comuns sobre o que é o populismo, né? Ele vai dizer que são entendimentos que normalmente se tem, inclusive, alguns cientistas sociais, e que, na verdade, não nos ajudam a entender o populismo, tá? Então, primeiro, ele vai dizer assim, por exemplo, os liberais associam o populismo a políticas irresponsáveis, essa coisa que o Tiago estava falando, né? E aí associam o populismo a determinadas ações de governo que visariam atender ao povo, né, de maneira genérica, e que tem como consequência o crescimento da dívida pública. Então, a chamada irresponsabilidade fiscal, né? Então, os populistas seriam esses que apoiariam políticas irresponsáveis, que geram déficit fiscal, o aumento da dívida pública e assim por diante, né? Ele vai dizer que esse é um dos tipos de entendimento que não ajuda muito a gente a entender o que é o populismo. Um segundo, ele vai dizer, assim, aquele que associa o populismo a uma classe social específica, muitas vezes, assim, a pequena burguesia, uma classe média, ou algum grupo alijado do processo modernizador, né? O Tiago já até comentou isso aí, que é também seria também uma outra forma, muitas vezes, de se entender o populismo, que ele vai dizer que também não tem muito, não nos ajuda muito, né? E uma terceira forma, que ele vai dizer que muitos historiadores e cientistas sociais, muitas vezes vão tentar examinar o populismo, o que nós teríamos, que poderíamos designar como populismo hoje, mas examinando eles em relação aos movimentos populistas do passado, tentando encontrar raízes do populismo contemporâneo nos populismos do passado, né, do século XX, final do século XIX, século XX e tal. Ele vai dizer que isso também não tem muito, isso também não tem, também não nos ajuda muito a entender o que é o populismo também não, tá, gente? Porque nós temos fenômenos que são contemporâneos, né, e aí buscar essa raiz lá no século XIX, no século XX, talvez não nos ajude tanto. Então ele vai dizer que nenhuma dessas formas de entender o populismo nos ajuda a definir o que é o populismo de maneira geral. Então, por exemplo, no caso lá dos liberais, que estão associando populismo a políticas fiscais e responsáveis, né, ele vai dizer, olha, a gente não pode generalizar o que é ou não uma política responsável ou uma política irresponsável, porque isso é uma questão do debate político, né? Então, por exemplo, nós podemos afirmar que uma determinada política é responsável ou irresponsável somente a partir de determinados valores que nós temos. E faz parte do debate público, muitas vezes, né, acusar o seu adversário de irresponsável, né, e, consequentemente, de populista. Então, isso não nos ajuda, do ponto de vista conceitual, a definir o que é
o que é o populismo, afinal de contas, né? Porque o que é o que é a responsabilidade ou a irresponsabilidade acaba sendo um fator, uma questão do próprio debate público que depende do ponto de vista, né, desse que está avaliando uma determinada política como responsável ou não. Uma política uma responsável do ponto de vista fiscal pode ser, por exemplo, muito irresponsável do ponto de vista social, por exemplo, né? Então, a gente tem uma série de coisas. Eu lembro que, por exemplo, uma questão dos debates mesmo, quando com relação à questão do auxílio emergencial, agora com a coisa da pandemia do coronavírus, era exatamente da irresponsabilidade fiscal, e aí vários grupos, eu lembro de alguns deputados, principalmente os deputados do Novo, que são poucos, mas estavam lá, né, cursando e tudo mais, diziam que não tinham que ter auxílio nenhum, porque isso seria irresponsável e uma irresponsabilidade fiscal. Agora, você imagina se não tivesse tido auxílio nenhum, o tamanho da irresponsabilidade social que seria, né? Porque a gente já está com um quadro grave de crescimento da pobreza e da fome, mesmo com o auxílio, imagina sem ele, né? Então, Ao mesmo tempo, né, Gleiton? como é que é? Um outro exemplo, né, Gleiton, para essa mesma questão, você tem aí a aprovação de um teto de gastos que ingessa investimentos na saúde, na educação, na assistência social, em nome de uma certa austeridade fiscal para pagamento e rolagem de dívida, e que compromete e comprometeu, né, e compromete o investimento do Estado agora nesse momento de combate à pandemia. Né, apesar de ter tido um orçamento de exceção para se fazer o combate à pandemia, mas acaba esbarrando nessas discussões de teto do gasto e por aí vai. Até que ponto, né, você deixar à própria sorte milhões de cidadãos em detrimento de uma política de austeridade fiscal que, no fundo, nós estamos falando para ter uma segurança para pagamento de dívida de banqueiro. Essa que é a questão. No fundo é isso. Né? Traz à tona o que é ser irresponsável do ponto de vista político. É deixar a população entregue à sua própria sorte, ou é ter, né, ou é gastar com seguridade social, educação, saúde. Então, tem essas questões que são colocadas. Do ponto de vista, esse conceito, entendido dessa forma, o conceito de populismo, empobrece o debate público, né? A ideia de que só a ideia da responsabilidade fiscal é a política certa a ser adotada, não existe contraponto, e aí você tem um problema dentro da própria política. Exatamente. Então, e aí o conceito de populismo, ou a palavra populismo sendo utilizada nesse contexto, ela nos é pouco útil para nos ajudar a entender o fenômeno político, né? Se ela é utilizada dessa maneira. Ele vai falar também daquela... Só dar um exemplo aqui, Gleita, porque se for pensar desse ponto de vista, né, a gente tem, você pode pegar o Hugo Chávez usando as rendas provenientes do petróleo para promover política de redistribuição na Venezuela. Isso aí seria suficiente para classificar a Venezuela ou Hugo Chávez como populista? O que ele está chamando a atenção é que não. Esse critério não serve. Exatamente. Irresponsabilidade ou não, ou responsabilidade política, né? Só isso não é suficiente. A mesma coisa com a questão lá de identificar o populismo com uma classe social específica, ele vai dizer que nem empiricamente dá para verificar isso, né? O apoio a lideranças populistas ou a movimentos populistas, ele varia tanto em relação à classe social, ao grupo social, quanto também em relação a outras questões que vão para além da coisa de classe social, como questão étnica, regional e assim por diante, né? Então, também não dá para associar o populismo a uma classe social específica. Então, não há uma correlação, ele vai dizer assim, que não há uma correlação absoluta entre apoio a populistas e a situação econômica, né? O grupo social, a classe social que você pertence.
E também é muito questionável essa coisa que a gente estava falando, né, de associar o populismo, ou de tentar entender o populismo a partir de suas raízes, que viriam lá do século XIX, do século XX, porque contemporaneamente nós temos outros elementos aí, né? Então, qual que é a proposta do Miller, gente, do autor, para definir o populismo? Ele vai dizer assim, olha, o populismo, ele é uma imaginação moral da política, né, que situa um povo moralmente puro e homogêneo contra as elites. Então, essa é uma primeira aproximação que ele vai dizer, né? Mas então ele vai falar que o populismo é uma imaginação moral da política. Então, portanto, ela tem uma apreciação moral da política, né? Que situa um povo, que começa a pensar a política assim, a partir da ideia de um povo que é moralmente homogêneo, e que age contra as elites que são corruptas e moralmente inferiores. Então, no discurso populista, sempre há a identidade, a ideia de uma identidade da liderança populista, do movimento populista, com um povo que é puro, homogêneo, e que tem que se libertar de uma elite que é corrupta, imoral, e assim por diante, né? Então, essa é uma primeira aproximação que ele vai fazer. Eu gosto da palavra imaginação, né, que ele usa, para justamente ressaltar com cores fortes, em tintas fortes, a questão do irrealismo do populismo, em termos de pensar o povo, e aí é um dos elementos importantes do conceito do Ian Werner Miller, que é justamente a questão de a categoria povo, da forma como ela é tomada pelo populista, ou pelos populismos, né? Ela está implicada de problemas analíticos, né? Que trazem dificuldades para se pensar até mesmo o que é a política, né? Ele tem uma categoria povo que, no limite, ela é excludente. O legal da categoria é essa. Apesar dele entender a categoria povo como uma espécie de algo que é totalizante, por ser homogêneo, e dessa forma ser possível ao populista saber quais são as vontades e os desejos do povo, ela é insuficiente porque o povo não vai abarcar toda a população de um território. Isso é muito interessante porque o conceito de povo é um conceito antipolítico dentro da perspectiva populista, porque ele vai remeter ao segundo aspecto da classificação do Ian Werner, que é o conceito de ser antissistêmico do populista. Ele é necessário, né, uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente, não é isso, Gleiton? Exatamente, Thiago. Gente, alguém tinha levantado a mão aqui? Fui eu. Do Thiago? Fui eu, aí eu falei. Não, foi só você? Ah, não, porque eu tive a impressão de que mais alguém tinha levantado a mão. Não, mas então é isso aí, gente. No populismo, por exemplo, portanto, ele está fazendo essa aproximação. Você tem então uma ideia, é uma imaginação moral que, vejam bem, gente, é a criação, portanto, assim, de uma imagem, de uma simbologia, de uma linguagem política, né? Ele está associando o populismo aí. Tem uma linguagem política por trás, tem uma série de imagens, de símbolos, é por isso que é uma imaginação moral, né, que ele está dizendo, em que você tem esses elementos. Olha, você tem um povo que é homogêneo, e você tem as elites que são corruptas, imorais e tal. E aí o populista ele vai libertar o povo do jugo, né, do domínio dessas elites. Mas ele vai dizer assim, olha, ser crítico às elites não é uma condição necessária para ser populista, porque, veja bem, vários políticos são críticos da elite, né? A questão é que os populistas, eles são críticos da elite, mas eles são também antipluralistas, ou seja, na visão dos populistas, somente ele, populista, é que representa o povo, né? Então, consequentemente, é antipolítico, como o Tiago estava comentando, porque não há a ideia de que outras
outras opiniões, outras vozes, ou dissenso é possível na sociedade, uma vez que qualquer dissenso, ele vem de quem é corrupto, das elites e tal, contra o povo, que é esse povo moralmente puro, tá? Então, nesse aspecto, e aí é, portanto, antipluralista, tá certo? Então, tem esse outro elemento que ele está acrescentando, vamos dizer assim. E aí, de se negar a expressão mais básica, né, do direito político, né, do outro ser reconhecido como um adversário legítimo nos embates, né, a uma deslegitimação do outro no que há de mais básico do direito político, que é o reconhecimento à oposição. A oposição simplesmente ela é considerada como ilegítima, porque, na verdade, é uma elite que, a todo momento, conspira contra o povo. Mas o povo não é toda a nação, culturalmente falando, não são os mais desfavorecidos, não são, né, quando ele usa a categoria povo, não são todos os membros da comunidade política, que aí seriam conceitos de povo que são sistematizados e, de algumas formas, já apropriados na literatura da ciência política, da filosofia política, da sociologia. A categoria de povo aqui, ela é simplesmente a parcela da população que vai de encontro às crenças, valores e opiniões do líder populista. Há uma certa imbricação. Eu acho interessante, né, Gleito, que no texto ele cita um discurso de acho que um candidato a presidente sulista, se eu não me engano, onde ele vai ressaltando a característica racista do sujeito, sulista dos Estados Unidos, né? Ele vai caracterizar a questão racista do sujeito, do que está proferindo o discurso, além de falar que os verdadeiros valores americanos são os valores do sul dos Estados Unidos. Então, é uma categoria de povo que é parcial, ela é extremamente limitante, ela não engloba uma certa totalidade. Por isso que é uma categoria extremamente complicada. Então é isso aí, gente. Só é povo, só alguns são realmente o povo, né? Aqueles que apoiam a liderança populista, que são realmente o povo. Os outros, eles fazem parte da elite, dessa elite corrompida, né, e tal, que são elites de maneira geral, gente, porque pode ser a elite econômica, mas pode ser também a elite intelectual, pode ser a elite artística, então há sempre uma elite que pensa diferente do povo, que é corrompida, que é imoral, que está contra o povo, que mantém o povo oprimido, de certa maneira, ou culturalmente, ou economicamente, né, e aí a liderança populista quer libertar o povo da elite. Então, e é interessante, né, Gleito, que eles eles não têm problema em lidar com as próprias contradições, como, por exemplo, quando você pega um Silvio Berlusconi na Itália, ou até mesmo o Donald Trump nos Estados Unidos, essas figuras eram representantes da elite econômica desses países. Né? O Silvio Berlusconi era dono de uma cadeia de veículos de comunicação. O Trump, um empresário que atua em diversos setores. Eles pertenciam a uma elite política, a uma elite econômica, e que se tornam políticos, com todo o discurso antissistêmico, como a gente já sabe. Mas, ao chegar ao poder, eles não se veem como membros da elite nesse aspecto, e sim como representantes do povo, porta-vozes do povo, aqueles que falam pelo povo e que sabem o que de fato o povo anseia, o que o povo quer. E eu acho interessante, né, Gleito, que isso seja no Werner Miller uma pequena explanação sobre a questão da vontade geral, com Rousseau, e eu acho bonita essa parte, quando ele começa a trazer a ideia de que a vontade, o bem comum para o populista não deve ser entendido como a vontade geral, tal como ela é formulada no Rousseau, né? Eu achei isso fenomenal no texto. É interessante, tem um determinado momento que ele fala também, porque tem isso, né, gente? Porque vejam bem, não é que qualquer referência à ideia de povo seja populista,
porque não se trata disso, porque na política, de maneira geral, em alguma medida, né, tanto os analistas quanto os políticos, eles vão se referir, eles vão fazer alguma referência à ideia de povo. Então, não também qualquer referência a povo que significa que é necessariamente populista, não se trata disso. Então, ele cita também o Maquiavel, Thiago, também como isso, né? Porque o Maquiavel, boa parte da compreensão dele sobre a política tem a ver com a luta entre os grandes e o povo, né? Mas ele não está dizendo que é alguém que vai especificamente identificar quem é o povo e quem não é, e nem ele está dizendo, assim, que os grandes não são, portanto, de fora da cidade, né? Porque ele vai dizer que toda cidade tem os grandes e o povo, mas isso não significa que só o povo é a cidade. Não se trata disso. Porque a lógica não é excludente, né? O que os populistas estão dizendo é que só o povo é legítimo, e é ele, a liderança populista, quem sabe identificar quem é esse povo. É só ele que sabe dizer quem é esse povo, né? Há, portanto, uma concepção moral da política em termos, né, de que divide quem é povo e quem não é povo, que ele vai dizer assim, que trabalha muito numa ideia de oposição entre trabalho e corrupção. É muito assim, olha, os que trabalham seriam o povo, os que não trabalham são os corrompidos, que vivem aí na mamata do Estado, né, e tal. Ou são uma elite que vive sem trabalhar, né? Ou é gente que não trabalha e tal, e a gente que trabalha. E é interessante, né, Gleito, como os desfavorecidos, aqueles que são mais prejudicados pelo sistema, por exemplo, nos Estados Unidos, pelo populismo, que a gente pode chamar de populismo de direita, são mal vistos porque não se encaixam no discurso da meritocracia. Se eu conseguir com alguma coisa foi devido ao meu trabalho, ao meu suor, ao meu esforço. Se aquele cara está nas condições que ele se encontra, é porque ele não se esforçou o suficiente. Então, também tem o discurso do não trabalho, tanto para enquadrar uma certa elite, quanto uma parcela da própria população que não se esforçou o suficiente. É isso aí. Gente, indo um passo a mais, porque ele já está dizendo assim, né? Então, envolve, uma ideia antipluralista de povo e tal, dessa criação dessa imagem de um povo contra uma elite, mas uma ideia antipluralista, em que o povo é visto como homogêneo, qualquer outro que não se identifique com ele não é o povo. Mas aí ele dá um passo a mais, que ele vai dizer assim, a liderança populista, ele sempre vai procurar representar um povo, mas que é um povo não institucionalizado. Ou seja, é uma ideia, eles dizem representar uma vontade popular que não é expressa, que não seria expressa pelas instituições políticas, ou pelas instituições de representação política, né? Então, o povo é uma relação direta com o povo que não passa pela mediação das instituições. Nesse sentido, portanto, é uma visão também do povo contra as elites, mas também do povo contra as instituições. Então, é uma visão de que as instituições, elas também estão corrompidas, elas não representam o povo, e a liderança populista, ela tem que ter uma relação direta com o povo, né? Portanto, uma relação contra as instituições, e que, inclusive, desacredita as instituições. Então, que está por fora das instituições políticas, das instituições representativas, das instituições do Estado de maneira geral. Tá? Então, ele diz representar uma vontade política que não tem representação nas instituições do Estado, nas instituições representativas de maneira geral. Vai lá, cara. Eu acho interessante dessa discussão, Gleito, é justamente a questão quando ele fala assim, os populistas não têm problemas relacionados à política de representação, desde que eles estejam representados, né? Desde que eles estejam lá enquanto os legítimos representantes do povo que vão adotar as políticas que o povo quer ao mesmo tempo, isso desresponsabiliza a tomada de decisão, porque se houve alguma ação política que traz algum resultado prejudicial para
a coletividade, eles podem se eximir de responsabilidade, porque eles estavam fazendo o que o povo queria, né? É interessante essa dimensão. E, ao mesmo tempo, se as instituições os beneficiam, não tem um problema, mas quando as instituições não dão os resultados esperados, aí surgem todos os tipos de paranoias e teorias de conspiração para falar que aquelas instituições são maculadas, atuam contra o povo, e para nossa alegria acadêmica, didática, a gente tem um exemplo muito clássico disso recentemente, né? O Donald Trump esperneando em relação aos resultados da eleição dos Estados Unidos, né? Falando que houve várias denúncias de fraude aconteceram, de que caminhões de cédulas foram queimados e por aí vai. E aí a paranoia, a teoria da conspiração ganha terreno juntando com aquelas discussões que nós já iniciamos preliminarmente relacionadas à questão das fake news e por aí vai. Exato. Então, como ele diz representar o povo para além das instituições, né, que é uma representação que passa por fora das instituições, é isso, o resultado moral que as instituições, moralmente aceito, moralmente correto que as instituições oferecem, só aquele que é aceito, que é o desejado pela liderança populista, né? Se o resultado do funcionamento das instituições for algo contrário à vontade da liderança populista, então é porque houve fraude, ou as elites corruptas estão por trás, com algum acordo, com alguma coisa nesse sentido, né? É interessante, ele até cita aí, disso eu não me lembrava, mas em 2016, antes das eleições, quando ele participou, o Trump participou das prévias dentro do Partido Republicano, nos estados em que ele perdeu as prévias, ele acusava o Partido Republicano de estar fraudando as eleições internas contra ele. Então, quer dizer, ele já, naquela época, ele já acusava de fraude o próprio partido dele nas disputas internas, para ele ser indicado a ser candidato, né? Disso eu não me lembrava, mas é interessante isso. E aí agora nem se fala, né? O sujeito ele vai sair da presidência sem aceitar que perdeu as eleições, né? É basicamente isso que acontece. Sobre as lideranças populistas, gente, ele vai dizer assim, essas lideranças, elas não precisam ser particularmente carismáticos, né? Não tem que ser grandes lideranças carismáticas, mas elas precisam transmitir uma sensação de conexão direta com a essência do povo, essa coisa de uma conexão direta de que, de certa maneira, é conectado com a essência do povo, com o jeito do povo de ser, que fala do jeito do povo, que é informal da maneira que o povo é, né? Então, um pouco essa coisa. E essa questão que nós estamos falando, que é sempre essa ideia de uma relação direta, que não passa pela mediação nem das instituições políticas, nem pela mediação da imprensa, né? Então, as lideranças populistas, elas procuram eliminar aquilo que a gente chama assim, das organizações intermediárias entre o líder e o cidadão. Aquilo que o Montesquieu, o Tocqueville analisavam como os chamados corpos intermediários, né? Que é entre o cidadão e o Estado, que seriam esses corpos, que seriam essas organizações sociais que organizam os cidadãos, por exemplo, na sua relação com o líder político ou com o próprio Estado. Então, o Tocqueville e o Montesquieu primeiro, o Tocqueville depois, eles vão dizer que esses corpos intermediários, eles teriam um papel muito importante de moderar as opiniões dos indivíduos, né? E também um papel muito importante de contrabalançar os poderes dentro de uma sociedade, né? Uma vez que essas organizações, esses corpos intermediários, ele está falando de associações civis de maneira geral, tá, gente? Desde associações de bairro, a igrejas, sindicatos, isso que seriam os corpos intermediários, a imprensa organizada, né, também seria um corpo intermediário. Na visão do Tocqueville e do Montesquieu, elas têm um papel importante tanto de moderar a opinião dos indivíduos, como também de serem espécies de contrapoder ao poder do Estado, sabe? De contrabalançar o poder do Estado e dos governantes, de certa maneira, em relação ao cidadão. No entanto, as lideranças populistas, uma característica é que
elas dissolvem, uma ideia delas é de dissolver, de acabar com esses corpos intermediários, com essas organizações intermediárias e estabelecer uma relação direta do líder populista com o povo, né? Ele até cita uma cientista política importante, que ele vai dizer assim, olha, as lideranças populistas têm uma ideia, têm uma pretensão de estabelecer uma representação direta com o povo. Então, eles vão atacar a imprensa, ou seja, a relação não se dá mais via imprensa, ela se dá de maneira direta, via o Twitter, né, ou o Facebook da liderança, porque aí as redes sociais permitiram isso, isso não era possível antes, né? Antes, obrigatoriamente, a relação dos governantes com os governados. Quinta-feira tem a live do presidente, né, Gleiton? Como é que é, Thiago? Quinta-feira tem a live do presidente. Exatamente, hoje não, hoje você tem a live, você tem o Twitter, né? Que é sempre essa ideia de uma comunicação direta do líder com o representado, até porque a imprensa também vai ser acusada de ser parte dessa elite, né? Que também é corrupta, que mente, né? E aí a mediação, ela não serve mais como forma de mediar a relação entre quem governa e quem é governado. E o mesmo, de certa maneira, se dá com o partido político, se a gente pensar também no partido político como uma mediação entre o cidadão e o governante. Os partidos políticos, por um lado, os partidos políticos dessas lideranças populistas, né, por um lado, eles se tornam pouco relevantes e eles têm uma organização interna muito autoritária, né, em que eles são basicamente um grupo a serviço do líder populista, né? Então, eles têm essa característica. Na verdade, a liderança populista, ele também ele esvazia o partido político de significado. O seu partido político é esvaziado de significado, né? Isso é o que o Trump fez, por exemplo, com o Partido Republicano, muito claramente, submeteu o Partido Republicano à sua vontade, né? E aí lideranças importantes do Partido Republicano se revoltaram um pouco contra isso e tal, né? Mas a gente pode ver no Brasil, por exemplo, aí o Bolsonaro não tem identidade nenhuma com o partido político, né? Não tem, ele esvazia também o partido político de significado, de sentido, como organização mediadora entre quem governa e quem é governado, tá? Então tem essa coisa também. Mas é aquela questão que nós falamos, gente, que, bom, ele está dizendo, né, que ele está definindo, portanto, o populismo como uma imaginação moral sobre um povo homogêneo contra uma elite, né, esse povo pensado de maneira antipluralista, que são essas coisas que nós estamos comentando, ele acrescenta também a ideia de que é uma representação direta entre o líder populista e o povo, né? Mas postulados morais sobre o povo, né? Ou seja, né, essa imagem de que eu represento o povo, vários movimentos políticos, várias lideranças políticas farão o mesmo, né? Mas o que distinguiria ainda mais aí os populistas, né, dando mais um passo? Ele vai dizer o seguinte, olha, os democratas, então, as lideranças democráticas, elas também fazem um postulado moral sobre o povo. Só que esses postulados morais sobre o povo, essa defesa de que eu represento o povo, isso também é feito pelos democratas, mas do ponto de vista das lideranças democráticas, isso pode ser desmentido empiricamente com base nos resultados das instituições, do funcionamento das instituições, do funcionamento dos procedimentos institucionais, como as próprias eleições, por exemplo, né? Então, os democratas, as lideranças democráticas, elas postulam coisas sobre o povo que pode ser falseável, aquela ideia um pouco da ciência lá, né, e tal, de que você tem uma afirmação que pode ser falseável. Os democratas, eles fazem também afirmações sobre o povo, postulações morais sobre o povo, mas que podem ser falseáveis e que eles aceitam que possam ser falseáveis, inclusive pelos resultados das próprias instituições. Então, quando num processo eleitoral, por exemplo, eu perdi a eleição, isso significa, então, que aquilo que eu dizia sobre o povo
não estava correto, porque o povo acabou fazendo uma outra escolha, né? Então, os democratas, as lideranças democráticas, eles aceitam isso. Né? Eles entram num jogo de disputa sobre a imagem do povo, em que eles aceitam que é possível que eles sejam desmentidos sobre aquilo que eles diziam ser a vontade do povo. Eles aceitam ser falseados sobre aquilo que eles diziam ser a vontade do povo. A questão é que a liderança populista jamais fará isso. Né? Essa imagem do povo que o populista cria, que o populista estabelece, jamais será falseada, ele jamais aceitará a sua afirmação sobre o povo como algo falseável, como algo que possa ser verificável, como algo que as instituições, no seu funcionamento, possam desmentir. Né? Ele jamais vai aceitar isso, ele sempre vai insistir na reivindicação de que ele representa exclusivamente a vontade do povo. E que se o resultado do funcionamento das instituições está desmentindo isso, errado estão as instituições, elas foram fraudadas, elas foram corrompidas. Né, que eu represento o povo exclusivamente, qualquer um que diga o contrário, que me mostre o contrário, isso, na verdade, faz parte de um complô, né, contra o povo. E eu vou insistir, vou reivindicar que eu exclusivamente represento o povo, para poder, inclusive, defender o povo. Né? Então, ele vai dizer que é uma característica dos populistas em relação aos democratas, né? Porque aquela coisa que a gente estava falando, populistas falam muito de povo, mas os democratas também falam. Mas só os populistas vão reivindicar, representarem exclusivamente o povo, vão tentar estabelecer uma relação direta com o povo e não vão aceitar ser falseáveis nessa sua pretensão de reivindicar a exclusividade da representação do povo. Os democratas, eles não terão problema em serem falseados, né, nessa sua pretensão de representar o povo. Tá certo, gente? Então, ele vai colocar esse elemento como um elemento importante para definir essa relação do povo com as lideranças populistas. Eu acho que a ideia geral seria um pouco essa, gente. Aí, se vocês quiserem colocar mais uma questão, o Thiago, se quiser fazer mais uma observação. Não, perfeito. Tranquilo? Tranquilo. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, ficou na dúvida de alguma questão. Alguém ficou com alguma questão, gente? Porque com isso a gente faria aquilo que a gente fala. É uma conversa sobre o capítulo 1 do livro. Nós indicamos o capítulo 1 e o 2 a gente conversa na semana que vem. Beleza, então, minha gente? Boa noite para todo mundo. Então, boa noite, gente. Aí eu vou... Até a próxima. Aqui. Já temos, portanto, a leitura para a próxima semana, que é o capítulo 2 desse livro. Aí na próxima semana a gente continua com esse mesmo livro. Tá bom? Então, boa noite, gente.